Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um bom dia. Eu peço a todos que ainda não são inscritos para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E, meus amigos, hoje um dia cercado aí de expectativas. A gente vai falar aqui sobre a questão salarial do Vasco da Gama, a preparação do Vasco da Gama para a partida contra o Corinthians, partida de vida ou morte. Vamos falar também sobre a questão envolvendo a compra do Benítez, porque houveram novos episódios ontem à noite. Vamos falar sobre o Latif Blessing e outros reforços aí no Vasco da Gama. Meus amigos, primeiramente a questão salarial. Hoje é um dia de bastante expectativa no Vasco da Gama. Dia 20, vence mais uma folha hoje. Eu espero que a diretoria pague parte dos salários hoje. O que está acontecendo dentro de campo é fruto da falta de salário, falta de dinheiro no bolso. É importante pagar alguma coisa porque amanhã tem jogo contra o Corinthians, para poder cobrar também aos atletas. E principalmente a questão dos funcionários que estão aí passando grande necessidade. Então a gente vai ficar no aguardo, vamos acompanhar durante todo o dia e no vídeo da tarde. Se não for pago, a gente vai cobrar sim. Meus amigos, com relação a Vasco da Gama e Corinthians, o técnico português Ricardo Sá Pinto, ele promovendo muitas mudanças no Vasco da Gama. Mudança de postura, de filosofia, um técnico aí que já chegou cobrando bastante e que deverá fazer algumas mudanças aí na equipe, certo? O Vasco corre contra o tempo aí para ver se consegue o visto de trabalho do técnico português, para ele já ter condições de treinar a equipe à beira do campo e também de regularizar o Léo Gil, esse reforço interessante que veio do mundo árabe, argentino, que tende a ser titular caso tenha condições de jogo. Belo jogador. O Vasco da Gama vai contar com o retorno aí do Caio Tenório. Pikachu deverá ser barrado mais uma vez. Não está descartada a possibilidade do Neto Borges assumir a lateral esquerda no lugar do Henrique e o Vinícius novamente voltar à equipe titular do Vasco. Além disso, o Vasco da Gama vai contar aí com os retornos de Juninho, do Ricardo Graça e também do Bruno Gomes, que está voltando aí de suspensão. Correto? A gente precisa vencer essa partida. É um jogo sim de 6 pontos, o qual o Vasco tem a obrigação de vencer o Corinthians dentro de casa, certo, meus amigos? Ainda mais o Corinthians, que vem de uma goleada, muito pressionado, o Wagner Mancini,
Então a gente precisa pontuar e de preferência 3 pontos, porque com os resultados de ontem o Vasco da Gama ficou na 15ª colocação, certo? Amigos, com relação ao Benítez, ontem teve uma novidade. O presidente Alexandre Campelo falou a uma rádio na Argentina e ele mencionou que o Vasco vai formalizar sim uma proposta para o Independente para contar de vez com o Benítez. Só que o Vasco não vai fazer proposta de 4 milhões de dólares. O Vasco vai tentar fazer uma contraproposta aí para tentar ver se o Independente aceita ou não. E meus amigos, o Independente passa por bastante dificuldade financeira, pressiona aí o Vasco da Gama nos bastidores para que essa compra venha logo acontecer. Então não está descartada a possibilidade do Vasco negociar aí por um valor menor o Benítez, certo? E precisa contratar mesmo esse atleta que tem jogado muito com a camisa do Vasco da Gama, apesar dos resultados adversos. Vamos aguardar. Meus amigos, com relação aí à situação de reforços, né? A novela Latif Blessing pode estar chegando aí à fase final. Isto porque o jogador está muito descontente nos Estados Unidos. O jogador está forçando a barra para vir para o Brasil para jogar com a camisa do Vasco da Gama. O jogador muito insatisfeito com relação aí ao tratamento que está sendo feito à esposa dele, que não consegue um visto de permanência para residir nos Estados Unidos e pode estar pintando no Vasco da Gama aí nas próximas horas. Alexandre, você já falou isso, mas a tendência é que isso venha ocorrer o mais rápido possível. Um atleta aí que vem para ganhar cerca de 60 mil reais no Vasco da Gama e que está dentro do orçamento. Muitas pessoas me perguntando também com relação ao Valência. A negociação com o Valência deu um entrave aí, porque o Valência pediu luvas. O Valência quer garantias de que vai receber em dia. E o Vasco da Gama hoje fica naquela, entre a cruz e a espada. Como que vai dar luvas para um jogador se está aí efetivamente em atraso com funcionários e também com os atletas? Então vamos aguardar para a gente poder ver o desfecho disso tudo, mas o técnico Ricardo Sapinto efetivamente vai precisar de reforços para colocar o Vasco aí no lugar devido. Certo, meus amigos? Vasco neles, essas foram as notícias e a verdade prevalecerá. Valeu!